Fala pessoal, agora que a gente já sabe o manejo de irrigação aí, né? Tanto por aspersão quanto localizado, agora a gente vai para a parte principal que eu gosto mais, que é a parte de dimensionamento hidráulico aí, né? Vamos dimensionar um projeto aí, tanto para localizado quanto para aspersão. Vamos utilizar aí como exemplo para mostrar para vocês como usa, como é simples usar nossa planilha de forma rápida e prática, beleza? Bom, vamos começar. Antes de tudo, o nosso projeto, eu aconselho a vocês: conheçam a área, saibam as medidas da área, saibam sua forma, né? Se é quadrada, se é retangular, se é comprida, para que lado tem o declive, o aclive, beleza? Saiba isso porque a gente vai precisar desses valores aí, certo? Então a gente vai começar aí a preencher a linha lateral. O que é a linha lateral? A linha lateral é onde vai os emissores. Vamos começar aqui primeiro por manejo de irrigação localizada, certo? Então, a linha lateral vai ser onde vai ir no sentido da linha das plantas. Então, cada planta vai ter um emissor, um ou dois, né? Cada planta vai ter um emissor e cada linha de plantas vai ter uma linha lateral. Então, a gente dimensiona uma linha lateral e depois a gente multiplica isso. Quando a gente for dimensionar a derivação, a gente vai multiplicar para quantas linhas laterais for preciso, certo? Então vamos lá. Dimensionar uma linha lateral para irrigação localizada. Tamanho da área, tamanho da lateral. Bom, qual vai ser o tamanho da linha lateral? Qual é o tamanho da linha de plantas que eu tenho? Eu salvei aqui, ó. Eu fiz aqui um esqueminha aqui bem simples e amador aqui de uma área que eu vou considerar no exemplo. Essa área tem 110 metros quadrados de comprimento e 95 metros quadrados de largura, certo? Então, o que eu vou fazer? Eu vou considerar que minhas plantas estão plantadas neste sentido aqui, ó. Considere que essas pontinhas verdes sejam as plantas. Então, aqui eu vou ter uma linha de plantas, aqui eu vou ter outra linha de plantas, aqui eu vou ter outra linha de plantas, aqui eu vou ter outra linha de plantas. Ao decorrer desses 95 metros aqui, certo? Qual é a planta que a gente plantou? Citros, lá no exemplo de gotejamento. Qual é o espaçamento entre plantas? 5 metros. Qual é o espaçamento entre linhas de plantas? 6 metros. Então, eu coloquei aqui, ó, espaçamento entre plantas 5 metros e o espaçamento entre linhas 6 metros, certo? 95 metros de cada linha de planta, ou seja, cada linha lateral, e 110 metros de largura total, beleza? Agora vamos lá para a nossa planilha. Tamanho da lateral, a gente viu, 95 metros. Espaçamento entre emissores, qual é o espaçamento entre plantas nossas, que a gente viu lá antes? 5 metros. Altura do emissor, nesse caso eu vou estar utilizando gotejador. Gotejador é no chão, altura 0. Se fosse o microaspersor, a altura varia aí de 30 centímetros, 40 centímetros. Desnível da lateral. Vou considerar lá que minha área tem um desnível de 1 metro nas linhas laterais, certo? Então, daqui até aqui tem 1 metro de desnível. Caso não tenha, você pode colocar 0. E caso seja um aclive, caso suas linhas vão estar subindo, você coloca aqui um valor negativo, menos 1 ou menos 2. Como é declive descendo, então eu vou colocar um valor positivo de 1. Vazão do emissor. Qual era a vazão do emissor que a gente viu lá atrás no vídeo de gotejamento? Era 10 litros por hora, né? Que dá 0,01 metros cúbicos por hora. Variação de vazão, sempre aconselhável utilizar 10% de variação, para o nosso sistema ser bem preciso, certo? Pressão de serviço do emissor. Bom, qual era a pressão de serviço? Eu não lembro, vou olhar lá agora. Vou copiar esse link aqui que eu deixei salvo. Vamos ver qual era a vazão lá. Qual era a pressão de serviço? A gente olha aqui, aqui, pressão de serviço de trabalho 10 MCA. Então a gente já coloca aqui, pressão de serviço 10 MCA. Pronto. A gente feito isso, ele vai me dar agora na parte amarela aqui, ó, alguns valores. Número de emissores sugeridos, 19. Variação de pressão, 21%. Ok, sempre vai dar 21% se você utilizar 10. Desculpa. Tamanho da linha de tubulação. Tamanho da linha em tubulação, né? 93 metros. Ou seja, a gente vai economizar aí 2 metros finais. Vazão da linha lateral, 0.0. Deixa eu colocar um númerozinho aqui.
Opa. É porque a vazão é muito pouca. Deixa eu ver. É porque eu não escolhi ainda. Tá certo, desculpa. Número de pessoas 19, variação de pressão, tamanho da linha 93, certo. Variação da tubulação a gente vai saber agora. Perda de carga tolerável na linha 2.11, ou seja, a gente vai precisar aí, não pode ultrapassar 2.11 de perda de carga. Pronto, se a gente dá uma olhada aqui, a gente vai para esse lado aqui, ó. Número de emissores escolhidos, aproximar. Então a gente vai pegar o número de emissores que ele deu aqui, ó. Aqui ele deu 19, exato. Mas ele podia dar 19,5, 19,6, 19,5, entendeu? Então a gente tem que arredondar. Como ele deu 19, eu vou colocar aqui 19. Sempre bom arredondar para baixo. Pronto, a gente colocando 19 aqui, ele já vai me dar aqui, ó, razão por linha, que eu não tinha achado antes, ele não deu agora. Perda de carga tolerável e diâmetro sugerido. Ou seja, ele me sugeriu que o diâmetro ideal seja de 10,43. Só que não tem diâmetro de 10,43. Então o que a gente pode fazer? A gente pode utilizar uma mangueira, normalmente. Sempre quando é gotejo, ele vai me fornecer aí um diâmetro bem baixo. Então a gente sempre pode usar uma mangueira aí de 16 milímetros. Então a gente coloca aqui, ó, diâmetro comercial escolhido, 16 milímetros, que é aquela mangueira de irrigação mais padronizada aí, né? Pode ter maior, de 1 polegada e tal, mas nesse caso aqui, uma de 16 milímetros supre, já que o diâmetro sugerido aqui foi de 10 milímetros. Espessura da parede da tubulação. Qual a espessura da parede dessa mangueira aí? Eu nem sei quanto é, mas eu vou colocar aqui 0,1, que é bem fininha. Certo? Porque a gente precisa do diâmetro interno. Perda de carga real na linha, 0. Tá vendo? A perda de carga é tão baixa que deu 0. 0,3 de perda de carga aí na linha. Então tá ok. Pronto. Feito isso, a gente vem aqui pro lado, ó. Pressão, como a gente usou em declive, né? Como nossa área é em declive, a pressão no início da linha aí que a gente vai precisar vai ser de 9,7 MCA. E a pressão no fim da linha vai ser de 10. Variação de pressão, deu negativo aqui, mas não tem problema, é porque a água está descendo, né? Então, a pressão no final da linha vai ser maior do que no início, já que está em declive. Então, variação de pressão deu 7, menor que o 21. E a variação de vazão aqui deu 3, menor do que o 10 que a gente escolheu aqui. Então tá ok. Pronto, então a gente já interpretou, já dimensionou nossa linha lateral aí. Nossa linha lateral vai ter 19 emissores por linha lateral. 19 emissores. O diâmetro comercial vai ser uma mangueira de 16 milímetros, certo? E a gente precisa de uma pressão de 9,7 MCA aí no início dela, beleza? Bom, outra coisa aqui. Lembra que eu falei lá que pode ter mais de um emissor por planta? Mais de umas pessoas por planta, porque a planta exige muita água? Você pode colocar aqui também, ó. Se vai ter 2 emissores por planta, em vez de você colocar 19, você dobra esse valor. Entendeu? Aí você vai ficar 38, né? 20, 24, 38. Você pode colocar 38 aqui. Caso tenha 2 emissores por planta, certo? Aí vai ficar uma planta com 2 emissores, espaçamento. Uma planta com 2 emissores, espaçamento, uma planta com 2 emissores. Nesse caso aqui, a gente vai fazer com um emissor por planta mesmo. Certo? Bom, agora vamos ali para a linha de derivação. A linha de derivação seria essa linha aqui, ó, em azul claro, que vai fornecer água para todas as minhas linhas laterais. Certo? Ela é ligada em uma tubulação que veio do nosso reservatório e ela tem que fornecer água para a primeira linha que ela encontra aqui, e para a última linha, sem a vazão e a pressão diminuir muito, certo? Então essa primeira linha precisa funcionar de forma eficiente e essa última linha também precisa funcionar de forma eficiente. Então é importante a gente dimensionar isso aqui com bastante cuidado, com o diâmetro certo, tudo certinho, porque senão essa primeira linha aqui, a água vai sair ok, a lâmina de irrigação escolhida vai sair ok, mas essa última linha aqui quase não vai chegar água, se for mal dimensionado. Porque não vai ter pressão, porque não vai ter vazão, entendeu? Então, vamos dimensionar essa linha aqui agora, a linha de derivação. Bom, tamanho da área de derivação, a gente já viu aqui, 110 metros. 110 metros. Espaçamento das linhas laterais, espaçamento entre linhas de planta. Como a gente já viu aqui, quantos metros? 6 metros. Desnível da derivação. Eu vou considerar aqui que a derivação está plana. Que daqui até aqui está plano,
não tem declive, só daqui para baixo, certo? Então vou colocar a derivação aqui 0. Vazão por linha, essa vazão por linha aqui já é preenchida automaticamente, viu? Não precisa mexer em nada. Variação, ou se você quiser mudar aqui, né, ela tem o resultado daqui, ó, 0.19, já vem automaticamente aqui para 0.19. Variação de vazão. Na derivação, como é mais água, é mais pressão, a gente pode colocar uma variação de vazão aqui de 15%, que não tem problema, certo? E a pressão de serviço do aspersor, do emissor no caso, né, a gente coloca o mesmo que foi lá em cima, 10 MCA. Beleza. Sabendo disso, ela já me dá aqui, ó, número de laterais sugeridos, 18.33. Variação de pressão, 32, ok. Tamanho da derivação, 107. Então a gente economiza 3 metros de derivação aí, certo? Pronto. Ele me deu aqui números laterais sugeridos, 18.33. Eu vou arredondar para menos. Tá vendo que agora eu preciso arredondar? Não foi certinho igual lá em cima. Então eu vou colocar aqui 18. Quando eu coloco 18, ele automaticamente vem aqui, ó, diâmetro de derivação sugerido. Então ele me sugeriu um diâmetro aí de 36 milímetros. Só que não tem esse diâmetro, comercialmente falando, certo? 36 milímetros. A gente tem 35 aqui, ó, 35.7. A gente vai ter aqui. Só que esse 35, ele é quase exatamente o que foi sugerido, certo? Então se a gente colocar 35 aqui, ó, vou dar um exemplo para vocês. Se a gente colocar 35 aqui, e aqui eu vou colocar 1 milímetro. Ó, perda de carga real vai ser de 5. E a perda de carga tolerável estava de 3.22. Certo? Então a perda de carga real está maior do que a tolerável. Então não está ok. Então vocês prestem atenção nisso. Sempre quando você colocar aqui o diâmetro comercial escolhido, se a perda de carga real for maior do que a perda de carga tolerável, pode aumentar o diâmetro aí. Certo? Então a gente vem aqui, ó. A gente pode colocar 50 milímetros, que é o próximo, depois do 35 vem o 50. Pronto, a gente vai colocar aqui, ó, diâmetro comercial escolhido 35, a gente vai colocar o diâmetro externo, que é esse aqui, ó, DE, que vai dar 50.5, 50.5, e a espessura da parede, que é 1.2, 1.2. Fazendo isso, a gente vai ter o diâmetro interno, que é o espaço total que a água vai passar, certo? A gente precisa fazer esses cálculos do diâmetro interno. Então a gente coloca aqui o diâmetro escolhido, o diâmetro externo, e na espessura da parede, o tamanho da parede, né? Essa tabelinha aqui, quando você for comprar a tubulação, ele te fornece. Certo? Beleza. Sabendo disso, ele já vai me dar aqui, ó, a vazão da derivação, 3.4 metros cúbicos de água, vou precisar para conseguir manter todas aquelas linhas laterais. Perda de carga tolerável, 3.22, e agora a perda de carga real, para quanto foi? 0.80, certo? Então agora está ok. Pronto. Como nossa área de derivação é em nível, então eu interpreto em nível, certo? Aqui você vai interpretar de acordo com o que você colocou antes. Como é em nível, eu vou interpretar aqui como em nível. Ou seja, eu vou precisar lá no início da derivação de 10.60 MCA. Ou seja, tá vendo aqui, ó, início da derivação, onde eu coloquei? Então aqui eu preciso de uma pressão de 10 metros de coluna de água. Isso significa o quê? Que a altura daqui até o reservatório, ó, daqui até o reservatório, tem que ser maior do que 11. Digamos assim, que tem umas perdas de carga inclusas e tal. Então tem que ser maior do que 11 metros de altura. Ou se eu tiver uma motobomba, ou se eu for comprar uma motobomba, quando eu for comprar, eu forneço esse valor pro vendedor. Falo, ó, seguinte, minha área lá, eu fiz os cálculos eu já fiz o dimensionamento hidráulico e no início da área eu vou precisar de uma pressão lá de 10.6 MCA. Você me vende uma bomba aí que ela consegue manter aí essa pressão no início da área, certo? 10.60 MCA, pronto. Você falando isso pro rapaz, pro vendedor, ele já vai te fornecer a bomba ideal, certo? Pressão no fim da derivação, 9.8. Variação de pressão, 7.57. A nossa daqui, o limite era 32, então tá bem abaixo, tá legal. Variação de vazão, 4%. O nosso aqui era 15% o limite, então tá bem abaixo, tá legal, certo? Então nossa linha de derivação aí tá bem dimensionada. E aqui por fim, a gente tem um resuminho final aí do nosso projeto.
Para a linha lateral, o diâmetro que a gente vai utilizar vai ser de 16 milímetros. Lembra, mangueira 16 milímetros. Vamos utilizar aí 1.665 metros de mangueira para esse projeto nosso aí, né? Que é 1 hectare. Então vai utilizar 1.665. E vamos utilizar 342 emissores, gotejadores. 342 gotejadores. Certo? Para a derivação, a gente vai utilizar lá um diâmetro de 50,5, né? Que é o famoso 50 milímetros aí. A tubulação, vamos utilizar 107 metros dessa tubulação. A quantidade de linhas laterais que vai ser encaixada nessa derivação, a quantidade de furos que a gente vai precisar nessa derivação, vai ser 18 linhas laterais, né? E a vazão exigida para conseguir tocar o sistema de forma certa por 1 hora vai ser de 3,4 metros cúbicos, ou seja, 3.400 metros cúbicos para irrigar toda essa área aí. Por hora, né? Se você for irrigar menos de 1 hora, como é o caso lá, não vai precisar dos 3.400. Mas em 1 hora, para funcionar 1 hora do início ao fim perfeitamente, vai precisar de 3.400. E a pressão exigida no início da área, como eu disse lá, como nossa derivação, sempre interprete isso aqui pela topografia da derivação. A derivação vai precisar, tá tudo igual aqui, pessoal, ó, em nível, em declive, em aclive. Mas se você colocar lá um aclive ou um declive, esses valores mudam, viu? Então preste atenção. Como o nosso é em nível, 10,60 MCA. Então lembre-se desse valor, 10,60 metros de coluna de água eu vou precisar. Ou meu reservatório fica 11 metros ou mais acima do início da área, ou eu forneço esse valor para o vendedor aí da minha motobomba, certo? Então esse foi nosso projeto aí de irrigação localizada. Tudo certinho, todos os valores aqui que a gente vai precisar para montar um sistema aí, certo? Abraço!